Em Provérbios 24, o sábio vai nos falar sobre sabedoria, conhecimento e provisão. Qual é a ligação, qual a relação que existe entre esses três elementos, entre essas três coisas que são fundamentais para a vida? Há muitas pessoas que valorizam um em detrimento do outro. Há pessoas que querem provisão, querem muita provisão, querem ter muito recurso financeiro, mas não amam o conhecimento nem a sabedoria, são indisciplinados, são descontrolados financeiramente. Então, o que o sábio tem a nos dizer sobre isso? Eu convido você a assistir esse vídeo até o final, eu tenho certeza que vai edificar e muito a sua vida. Lembrando que se você não é um inscrito ainda, se inscreva clicando no botão vermelho aqui embaixo. Clique também no sininho para ativar todas as notificações e não esqueça de deixar o like. O seu like ajuda demais na divulgação e vai fazer com que mais pessoas sejam alcançadas. Se torne um membro para ter acesso a conteúdo exclusivo e se quiser ficar mais conectado, me siga lá no Instagram, @DiegoNascimento316. Amém? Vamos lá. Provérbios 24, versículo 3 diz o seguinte: com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Perceba os três elementos que você precisa ter e que eu preciso ter para que haja provisão na nossa casa: sabedoria e conhecimento. Com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Para mim fica muito claro na Bíblia que não é o desejo de Deus que nenhum dos seus filhos viva tendo falta, não tendo suas necessidades principais supridas. Para mim fica muito claro que o desejo de Deus é que nós, enquanto filhos e filhas, tenhamos o que comer, o que vestir e com o que pagar as nossas contas. Talvez você se pergunte, por que muitos filhos de Deus são financeiramente descontrolados? Por causa de seus maus hábitos, muitas vezes. Eu entendo que o contexto social brasileiro é muito complicado, de você conseguir ter uma vida digna pela quantidade de coisas. O viver no Brasil está muito caro, a inflação, tantas coisas, enfim, o mau uso do cartão de crédito, enfim. Mas o sábio aqui, ele nos aponta a solução. E eu amo isso em Provérbios, porque ele aponta sempre a solução. Se você precisa de mais provisão na sua casa, você precisa amar a sabedoria e o conhecimento. Principalmente hoje, com o advento da internet, em que você pode aprender sobre qualquer coisa, sem gastar nada praticamente, você pode aprender sobre tudo de graça. Isso ficou ainda mais acessível. Você e eu precisamos estar com o coração aberto para que o Senhor Deus ministre ao nosso coração, falando sobre mim. O meu sonho, desde que eu converti, era viver um ministério em tempo integral. 20 anos se passaram, por algum motivo que eu não sei dizer qual, a igreja não me apoiou como um vocacionado. Eu não sei dizer qual. Eu poderia falar muito sobre isso. Hoje eu entendo que é a soberania de Deus. O Senhor Deus quis, enfim. E hoje eu posso dizer que sou financeiramente sustentado pelo próprio Deus, pelo trabalho que eu desenvolvo aqui na internet, jesuseabiblia.com, o canal. E por que é que eu estou dizendo isso? Porque é consequência da quantidade de tempo que eu investi em adquirir sabedoria e conhecimento, entende? Eu estou vivendo exatamente o fruto da promessa desses dois versículos. É a minha vocação. Eu fui chamado para pregar o evangelho. Quando eu fui pedir Carol em namoro, eu disse a ela, Carol tinha uma situação financeira bem melhor que a minha. Eu era realmente pobre. E eu disse a ela, olha, eu não quero ser um peso na sua vida, eu não quero lhe frustrar. Eu nasci para pregar o evangelho. Seja para ser rico ou ser pobre, eu o serei pregando o evangelho. Hoje, graças a Deus, nós vivemos dignamente em decorrência desse trabalho. Mas esse trabalho surgiu, é fruto da bênção do Senhor Deus e muita sabedoria e conhecimento adquirido. Eu não sei, do que você faz, o que você gosta de fazer, mas eu sei que se você colocar isso diante do Senhor Deus, pedir a Ele sabedoria e conhecimento,
Por meio disso, de alguma forma, o Senhor Deus pode encher sua casa de provisão. Hoje, um dos maiores bens de consumo é a informação. Esses dias, inclusive, saiu na Netflix o documentário, só esqueci o nome agora, o título dele, e nós vemos, né, que qual o maior bem de consumo da atualidade? A informação, o consumo de informação. É isso que as grandes redes sociais estão fazendo. Então, o seu conhecimento pode valer ouro. Você só precisa que o Senhor Deus lhe mostre como aplicar isso, fazer isso, e Ele quer fazer isso. Versículo 5. O homem sábio é poderoso, e quem tem conhecimento aumenta sua força. Aprenda o máximo que você puder. Eu sou apaixonado pela leitura. Sábado eu comecei a ler um livro, A História do Brasil para quem tem pressa. Eu sempre gostei muito de história, mas eu confesso que com relação à história do Brasil eu já estava esquecido de algumas coisas. E essa é uma coleção, né? Eu comprei uma coleção e esse foi o primeiro livro que eu quis ler. Comecei a ler no sábado de manhã. Quem me segue no Instagram viu que no final do domingo à tarde eu terminei de ler o livro. Porque eu amo aprender, né? Virou um hábito, se tornou um hábito. E isso tem feito muita diferença na minha vida. Aprenda o máximo que você puder. Se torne especialista em alguma coisa, mas aprenda o máximo que você puder. Versículo 6. Quem sai à guerra precisa de orientação, e com muitos conselheiros se obtém a vitória. Antes de tomar decisões importantes, busque conselheiros. Antes de grandes mudanças na sua vida, é importante que você converse com pessoas sábias, se possível for com pessoas que já estão fazendo aquilo que você se propõe a fazer. Se alguém já fez o que você está querendo fazer, converse com essa pessoa para saber os prós e os contras. Enfim, é importante que você tenha pessoas ao seu redor que possam lhe aconselhar de alguma forma nisso. Versículo 10. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? O termo hebraico para vacila, né, dá a entender relaxar, deixar cair, abater. É como se você desiste no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Precisa colocar a sua força no Senhor Deus. A sua força precisa vir do Senhor Deus. Não seja escravo das suas emoções, não seja escrava das suas emoções. Faça como o salmista, olhe para o Senhor, eleva os meus olhos para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? E ele responde, o meu socorro vem do Senhor. Que o Senhor seja a sua força. E no dia da angústia, da calamidade, você não vai se deixar abater. Versículo 16. Pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Por mais que você se dedique, seja disciplinado, por mais que você se esforce em aprender, mas em alguns momentos na vida você vai sofrer derrotas que você não gostaria de sofrer. O justo sofre derrotas. Muitas vezes nós vemos algumas pessoas achando que os cristãos nunca sofrem derrotas. Sim, você vai sofrer algumas derrotas. Eu sofri algumas derrotas na minha vida. Eu sei que vou sofrer outras. Mas em tudo nós devemos estar atentos que no final nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E a promessa desse versículo é exatamente essa. Pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. O justo cai, se levanta, perde, se levanta, sempre vai estar de pé, porque sua força vem do Senhor. Versículo 27. Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura, depois constitua família. Esse versículo me ajudou muito na minha juventude, adolescência, na fase solteira da minha vida. Eu casei aos 25 anos, eu converti aos 15 e acho que nesse processo, nesse intervalo de 10 anos, antes de Carol, eu só tive 3 namoradas, eu acho, mas que duraram meses, 2 meses, acho que 3 meses, nenhuma mais que isso. O conhecimento desse versículo me ajudou muito. Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto. Quando eu descobri que era vocacionado, quando o Senhor Deus falou fortemente ao meu coração que a obra dele na minha vida era para a pregação do Evangelho, eu me dediquei completamente a isso. E
aprendi, me envolvi o máximo que eu pude na obra missionária, evangelística, em pregação, enfim, sempre dedicado à obra do Senhor. E aos 23 anos, o Senhor Deus começou a ministrar o meu coração que eu precisava ser intencional nesse ponto. E Ele começou a despertar no meu coração o hábito de orar, né, por minha família, pela constituição do casamento. E aos 24 anos, eu e Carol nos reencontramos em um casamento de um amigo em comum. E eu chamei ela para sair, né, vir comigo no carro. E nós jantamos, depois nos falamos, eu orei ao Senhor. Nesse sentido, Senhor, é ela que o Senhor quer. É ela que o Senhor separou para a minha vida. O Senhor confirmou o meu coração, deu-nos vários sinais. E graças a Deus estamos juntos hoje há 10 anos. Esse versículo ele é sensacional. De verdade, ele pode ser eu nunca nem vi ninguém falando sobre ele, mas pelo menos na minha vida ele fez muita diferença. Administrar a fase solteira da minha vida em santificação, em honra e em dedicação ao serviço do Senhor Deus faz com que hoje eu colha um casamento muito saudável, muito frutífero, muito tranquilo. Se você é solteiro, solteira, é muito importante que você administre bem as fases da sua vida, mas em santificação, tá? Amando ao Senhor, guardando sua pureza, o seu corpo em pureza, nada de fornicação ou adultério, não. Termine primeiro o seu trabalho, descubra o bom propósito do Senhor Deus para a sua vida, invista nisso e no tempo certo, constitua família. Versículo 33, vou dormir um pouco, você diz, vou cochilar um momento, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco, mas a pobreza lhe sobrevirá como um assaltante e a sua miséria como um homem armado. A preguiça e a miséria estão diretamente ligadas. Pessoas preguiçosas normalmente têm falta de recurso. Essa é uma conta muito simples de se fazer. Se você não é produtivo, logo você vai ter escassez, miséria. O sábio, ele sempre nos aponta os dois caminhos. Ele sempre diz, olha, se você for diligente, se você for trabalhador, você terá recurso. Se você não for, se você for preguiçoso, então você não vai ter recurso. Felizmente hoje, principalmente no contexto social brasileiro, nós somos tentados a achar que a pobreza sempre é culpa do governo. Essa é uma mentalidade brasileira. Em outras nações, as pessoas não pensam dessa forma. As pessoas nem mencionam o Estado como um agente de sustento financeiro. As pessoas realmente são estimuladas a ser mais produtivas. Eu gosto muito do pensamento do sábio. Se o Senhor Deus tem lhe dado condições, sabedoria, força, trabalhe, se esforce, aprenda, ore a Deus. O Senhor Deus vai mostrar a você caminhos e tenha certeza, as suas necessidades serão supridas. Amém?